Olá, meus amados irmãos, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu desejo é que você e toda a sua família estejam desfrutando das ricas bênçãos do Senhor. Que a paz, a alegria, a saúde esteja no seu lar e assim possa permanecer. Vamos meditar na palavra do nosso Deus, no Evangelho de Lucas, capítulo 13, leremos os versículos de 1 ao 5. A morte dos galileus e a queda da torre de Siloé. Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem padecido estas coisas? Não eram, eu vos afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vos afirmo. Mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, te damos graças pela tua bondade, misericórdia e graça com as quais nos tem assistido. E rogamos, ó Deus, que fale conosco neste momento, através da tua santa palavra. Rogamos o auxílio e a direção do Espírito Santo do Senhor, tanto para os ouvintes, como para aquele que há de transmitir a tua santa palavra. Assim nós oramos e te bendizemos, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, esse texto, registrado apenas pelo evangelista Lucas, ele traz a narrativa de um diálogo entre Jesus e alguns que haviam chegado de Jerusalém, na verdade haviam encontrado Jesus, que estava a caminho de Jerusalém. E esses eram portadores de notícias assustadoras, né? Nós sabemos que nos nossos dias também nós temos sido vitimados por situações desastrosas, por notícias também assustadoras, e nós temos também a influência daqueles que nos transmitem essas notícias. E normalmente nós ouvimos queixas a respeito da mídia, né, de alguns instrumentos da nossa mídia, da imprensa, que por sua vez canalizam por um viés de terror e de um viés assustador a forma de transmitirem as notícias. E nós encontramos algo mais ou menos parecido na intenção daqueles que trouxeram para Jesus um relato de que Pilatos havia misturado o sangue de alguns galileus que ofereciam sacrifício em Jerusalém. Pilatos os havia matado, e de sorte que o sangue deles se misturara ao sangue dos sacrifícios que eles mesmos ofereciam. Versículo de número 1 diz assim: naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Nós sabemos que Jesus foi conhecido também como o homem da Galileia. Haja visto que Jesus cresceu na Galileia. Jesus nasceu na Judéia, em Belém da Judéia, fugiu para o Egito e retornou e passou a habitar em Nazaré, na Galileia. Portanto, ficou conhecido também como o Galileu. Daí nos leva a pensar de que os portadores desta notícia talvez quisessem de alguma forma inibir a Jesus, que caminhava para Jerusalém. E à medida que Jesus caminhava para Jerusalém, ele doutrinava, ele pregava, ele ensinava, e a pregação de Jesus, o ensinamento de Jesus,
parecia ser muito duro aos olhos ou aos ouvidos daqueles que assim os escutavam. Nos capítulos anteriores, nós vamos ver Jesus censurando e advertindo seus discípulos a respeito do fermento dos fariseus, dos escribas e fariseus, que nós sabemos que era a sua doutrina, o seu ensinamento. Nós vemos Jesus censurando os escribas, censurando os fariseus hipócritas, e Jesus ensinando de fato viver aquilo que Deus realmente quer que vivamos. Jesus censurando arduamente uma religião superficial e uma religião apenas ritualista, e ensinando que deveríamos de fato servir a Deus de coração e alma, servir a Deus como cristãos verdadeiramente convertidos à sua causa e comprometidos com a sua palavra. Provavelmente essa pessoa queria também ridicularizar, quem sabe, os galileus, sabendo que Jesus era um galileu. Esta pessoa queria, quem sabe, também julgar aqueles, que Pilatos havia oferecido como sendo os piores pecadores de todos os tempos, como sendo a escória, como sendo o lixo, como sendo, de fato, a pior raça, digamos assim, que pudesse existir. Às vezes nós também, meus amados, eu e você, somos tendenciosos a querermos julgar aqueles que são vitimados por tragédias, por acontecimentos desastrosos e inusitados, e nós sabemos que isso tem sido cada vez mais frequente nos nossos dias. Nós vemos que as tragédias têm se multiplicado no mundo afora. Isso de forma alguma deixa margem, foi isso que Jesus ensinou, para nós acharmos que somos melhores do que os outros, para nós acharmos que aqueles que são vitimados pelas tragédias são piores diante de Deus do que nós. Mas Jesus faz exatamente isso no versículo de número 2, ele coloca todos os homens na mesma situação, no mesmo peso e na mesma medida. Ele, porém, lhes disse: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido estas coisas? Não eram, eu vos afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Jesus vai além. Jesus continua agora contando uma outra história, um outro fato, um outro acontecimento que não tinha sido com galileus, mas com habitantes de Jerusalém, quando ele diz: ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vos afirmo, mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Jesus coloca todos os homens como de fato somos, como pecadores, como culpáveis diante de Deus. Todos estão no mesmo barco, todos no mesmo peso e na mesma medida. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos são igualmente dignos da punição da parte de Deus. Todos somos igualmente dignos da ira do Senhor, de padecermos eternamente no inferno. E se Deus não permite que assim aconteça, é tão somente pela sua graça e pela sua misericórdia. Então Jesus diz assim: olha, não fiquem pensando vocês que esses galileus, vocês estão relatando aí algo tão cruel, uma atrocidade tão terrível, tão miserável que aconteceu com eles.
mas não pensem de forma alguma que isso aconteceu porque eles eram piores do que vocês. Porque todos são pecadores. Vocês são pecadores tanto quanto eles. Vocês são merecedores do inferno tanto quanto eles. Vocês estão caminhando para a destruição, para o terror, para o caos, tanto quanto eles. Não importa se isso aconteceu, essa tragédia, com os galileus. Da mesma forma, aconteceu uma tragédia também com os moradores de Jerusalém, com 18 cidadãos daquela cidade sobre os quais desabou a torre de Siloé. Isso nos faz lembrar, meus amados irmãos, uma cena na verdade de um filme cristão, cuja finalidade era mostrar a graça de Deus a todos os homens. Nesta cena estava vindo um trem lotado com vários passageiros, pessoas de várias personalidades, tanto pessoas religiosas como pessoas perdidas, enfim, pessoas, cidadãos e cidadãs comuns. E havia um homem que era responsável para, no momento em que aquele trem se aproximasse, ele mexer numa alavanca que iria igualar, fazer descer aquele trilho para igualar, para que aquele trem pudesse passar. Aquele homem que tinha essa função, ele recebeu, numa certa ocasião, a visita do seu filho, que era ainda uma criança. E o seu filho saiu para brincar e foi exatamente para aquele local. E o trem, carregado de passageiros, de todas as personalidades que você possa imaginar, de todos os comportamentos, de todos os caráteres que você possa imaginar, estava vindo. O seu filho, que saiu para brincar, ele de repente cai exatamente naquele local onde ele deveria abaixar o trilho. Por sua vez, fazendo isso, iria esmagar o seu filho, e ele havia percebido que o seu filho estava ali, havia caído naquele local, e ele percebe agora que o trem estava se aproximando. E o dever dele era exatamente içar, era movimentar aquela alavanca para que aquele trilho fosse igualado. E ele se sente agora num dilema cruel: sacrificar o filho para salvar os passageiros daquele trem. E ele tem poucos segundos para tomar essa decisão. E ele, mesmo desesperado, sofrendo as dores pelo seu filho, mas ele optou por salvar aquele trem lotado de passageiros e sacrificou o seu próprio filho. Assim também Deus fez por mim e por você. Ele deu o seu único filho para que nós possamos, através dele, desfrutar da vida eterna. Na cena do filme, aquelas pessoas entenderam o que aconteceu e, como uma forma de gratidão e de demonstração que de fato entenderam, elas se arrependeram, resolveram se tornarem cidadãos e cidadãs melhores, cristãos. Nem sempre é assim na realidade. Muitas pessoas preferem permanecer nos seus delitos e pecados, desfrutando dos prazeres que este mundo proporciona, sem dar a mínima para aquele que deu o seu Filho único para morrer em nosso lugar. Jesus está dizendo isso. Eles não eram piores do que vocês, mas eu afirmo que, se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. O que vai salvar o homem de uma grande tragédia, da maior
maior de todas as tragédias, que não é a morte física, que não é padecer neste mundo, mas a maior de todas as tragédias é padecer eternamente no inferno, longe de Deus, longe dos prazeres celestiais, longe da alegria que nos está proposta ao lado de Cristo. Se nós optarmos em permanecer no pecado, certamente estaremos abrindo mão, abdicando daquilo que Deus tem preparado para nós, que é incomparavelmente melhor do que qualquer coisa que você possa imaginar. Só resta uma alternativa, meus amados, para a humanidade: arrepender-se dos seus pecados. Infelizmente, nós não vemos isso acontecer. Principalmente nessas últimas semanas, a proliferação da Covid-19, causado pelo coronavírus, tem se alastrado, tem assustado, tem aterrorizado, principalmente a população brasileira. Muitos outros países já tiveram seu momento de pico e aí a coisa se estabilizou. Alguns, por falta de cuidado, voltam a sofrer novamente com esta pandemia. E no Brasil não é diferente, em algumas cidades também, quando as autoridades acham que a situação está equilibrada, está estável, novamente se instala o caos. Por culpa do próprio homem, da própria população, das próprias pessoas, que parece que não têm a noção do perigo que nós estamos vivendo. Mas, acima de tudo, é por conta do pecado que domina o homem. O que nós temos visto é uma ação irresponsável das pessoas que não temem a Deus, promovendo farras e mais farras, achando que quando é decretado lockdown em uma cidade, é como se estivessem dando um feriado para eles farrearem. E principalmente nas cidades pequenas, como é o caso aqui de São Raimundo das Mangabeiras. As pessoas até se isolam do trabalho, do cotidiano da cidade, mas se aglomeram nas chácaras, se aglomeram com as famílias, promovendo churrascos, rodas de bebidas, festas, às vezes até silenciosas para não chamar muita atenção, mas com a mesma intenção de se divertirem, de beberem, de promoverem a satisfação da sua carne, e se esquecem de Deus. As pessoas não têm buscado a Deus. E aqueles que têm feito, vamos dizer assim, tem feito grande parte superficialmente. Alguns no momento de medo, no momento de sofrimento por conta de algum familiar ou amigo que partiu para a eternidade. Mas o que acontece é que esse momento de medo, esse momento sentimental, de dor, de pesar, ele demora muito pouco e logo o sentimento das pessoas, os corações das pessoas são novamente invadidos com o desejo de beber, de farrear, de satisfazer a sua carne, a sua natureza, os seus instintos pecaminosos, e não se voltam para Deus. Na igreja do Senhor tem se pregado muito a respeito do arrependimento, tem se pregado muito a respeito de buscar a Deus, de promover uma mudança, de promover um retorno para Deus, de querer chamar a atenção de Deus de alguma forma. Alguns têm partido
até para um exagero no que diz respeito à forma como se apresenta a população, no sentido de propagar aquilo que estão fazendo como igreja. Para ficar mais claro, às vezes colocando os fiéis para orarem nas ruas, nas calçadas, de forma que sejam vistos. Não é isso que Deus quer, meus amados irmãos. Esse é o momento, e eu já havia falado isso numa outra mensagem, de nós entendermos que todos nós estamos no mesmo barco, na mesma situação. Todos nós somos pecadores. A tragédia tem batido a porta de todos. E, como já ouvi falar o reverendo Hernandes Dias Lopes, não pense você, cristão, que o fato de você ser cristão vai te imunizar desta pandemia, da Covid, porque este critério é exclusivo de Deus. Ele vai imunizar aqueles que Ele quiser, que Ele determinou. Mas eu quero dizer o seguinte: a salvação da sua alma, aí sim, você pode ter certeza que uma vez que você converte-se a Cristo, arrepende-se dos seus pecados, volta-se para Ele e o tem como Senhor e Salvador, esta é garantida. E essa é a que importa mais, é a que interessa mais. E era esse exatamente o ensinamento de Jesus Cristo. O que está aqui em pauta não é quem é melhor, quem é pior. O que está aqui em pauta não é quem é mais pecador, ou a tragédia sobrevirá na maior proporção sobre aqueles que pecaram mais. Não é assim, meus amados irmãos. Pelo contrário, o apóstolo Paulo, em certa ocasião, ele disse que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, né? Mas ele não estava dizendo com isso também que a gente deveria pecar mais para que a graça fosse maior. Mas não, ele quis dizer que Deus salvou o mais vil pecador, aquele que se aprofundou mais no pecado. A graça de Deus é como se fosse ainda maior para ele, porque o resgata do mais profundo tremendal de lamas, onde possa estar mergulhada a sua alma. Mas Jesus encerra esse diálogo, novamente enfatizando: eles não eram piores, nem melhores. Estavam todos na mesma situação de pecadores. A Bíblia diz que todos pecaram. Mas eu quero apontar para vocês o caminho, a solução, o que pode trazer a paz e a estabilidade, que pode trazer para você a firmeza nesse momento de tanta instabilidade, neste momento de tanta incerteza, neste momento em que pessoas têm se desesperado, têm entrado em colapso, têm entrado em conflito psicológico. Muitos têm esfriado na sua fé e muitos têm desesperado, né, da vida. Jesus diz assim: eu vos afirmo, mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Só há um caminho para a restauração, o arrependimento, voltar-se para Cristo. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Talvez você conheça, e muitos têm citado esse versículo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar
orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei, sararei, virei e sararei a sua nação. Mas é necessário que este povo reconheça os seus maus caminhos e se converta, para que Deus possa ouvir a nossa oração. Quero conclamar você, meu irmão, minha irmã, e você que talvez nem crente seja. É momento de arrepender-se, é momento de converter-se, é momento de voltar-se para Deus, buscando a Ele de todo o coração. É momento de abdicar dos prazeres transitórios do pecado, da carne, e de abraçar aquilo que é eterno. Deus tem salvação para você. Deus tem a cura para esta cidade, para este estado, para esta nação. Deus tem a solução para este planeta. A solução é Jesus Cristo. E Ele quer que nós nos arrependamos, nos convertamos dos nossos maus caminhos e passemos a segui-lo com fé e determinação. Esta é a palavra do Senhor para nós neste dia do Senhor. Que Deus em Cristo venha nos abençoar. Vamos encerrar com uma oração. Pai soberano, te damos graças porque Tu és bom, porque Tu és o nosso Pai. Nós podemos falar contigo pela mediação do Teu Filho Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor, por esta palavra e que o Teu Espírito Santo possa converter, meu Pai, as almas, as vidas que estão sendo alcançadas por esta mensagem. Rogamos, ó Deus, que o Senhor possa trazer, primeiramente, o arrependimento e a conversão a cada um de nós, para que possamos, ó Pai, com o nosso arrependimento, com a nossa conversão, com a nossa oração sincera, buscar a Tua face, para que o Senhor possa, através da Tua igreja, curar os municípios, os estados, as nações, o planeta. Nós oramos e Te bendizemos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém. Queridos, quero aproveitar a ocasião para estar parabenizando os pais, né? Hoje, Dia dos Pais, nós temos um Pai maravilhoso, bondoso, que é o nosso Deus. Mas há também os pais terrenos, filhos. O maior presente que vocês podem dar aos pais é serem obedientes ao seu Pai e, acima de tudo, ao Pai eterno, ao nosso Deus e ao nosso Pai. Que Deus, através de Jesus Cristo, seu Filho amado, possa abençoar todos os pais que estão neste momento nos ouvindo e nos assistindo através desta mensagem, desse instrumento que chega até você. Nosso abraço, que Deus nos abençoe. Amém.